Olá, eu sou o Jaime Troiano e este é mais um episódio do Marcas e Divãs. Eu queria hoje comentar com vocês uma coisa importante para quem trabalha em branding, mas para quem quer muito entender como as relações de branding com o conhecimento de pessoas é importante. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a seguinte: pessoal, nem tudo que a gente precisa conhecer nessa nossa profissão de gestão de marca vem dos livros de negócio, das conversas na área de negócio. Não, pelo contrário, muitas dessas coisas vêm da literatura universal, de fontes as mais variadas possíveis, de observações que a gente faz no dia a dia, ou seja, é alguma coisa inesgotável que a gente tem que explorar e sair desses limites estreitos do nosso mundinho de negócios. Eu estava me lembrando agora, meu pai, quando era garoto, comprou coleções de livros, foi quando eu comecei a gostar de ler. E eu lembro de uma coleção que eram livros do Machado de Assis, em particular um livro de contos. Não é esse aqui em particular, mas são os contos famosos do Machado de Assis, talvez o maior contista brasileiro, né? E há um conto em particular, são vários contos maravilhosos, muitos, mas há um em particular que sempre me chamou muita atenção nessa relação que eu faço entre o que a gente aprende fora do mundo dos negócios e aquilo que a gente usa a partir dessas fontes. É um conto chamado Espelho, ou Espelho, um esboço sobre uma nova teoria da alma. É um título até bastante pretensioso do próprio Machado de Assis. E o que esse conto nos diz? Ele revela a história de um garoto, um rapaz jovem, dos seus 20 e tantos anos, chamado Jacobina, no Rio de Janeiro do século XIX, finais do século XIX. O que o Jacobina tinha de especial? Ele era um alferes. Alferes era um profissional militar da época, muito bem. E ele tinha uma farda. E essa farda era para ele mais do que só uma farda, era quase que um sinal de identidade social. A tal ponto que quando ele se olhava no espelho sem a farda, ele quase que não se enxergava. Ele achava que a mesma coisa acontecia com os outros. Sem a farda, eu não sou reconhecido. A farda, portanto, era como se fosse uma máscara, uma persona. Aliás, persona é um termo criado na literatura de psicologia analítica pelo Carl Gustav Jung no começo do século passado. É alguma coisa que revela quem você é ou quem você gostaria de ser percebido, vamos dizer assim. E aí eu faço o paralelo com o nosso mundo de branding. Veja bem, o que é branding? Branding é uma forma de você criar expressões de determinadas marcas que revelam um pouco aquilo que você é, aquilo como que você quer ser identificado. De alguma maneira, branding é alguma coisa que cria também como se fossem fardas, né? Muito bem, cria formas pelas quais você se expressa. Até aí tudo bem, não vejo problema nenhum. A questão principal, uma questão de natureza ética talvez, é o quanto às vezes a gente impõe a nós mesmos fardas ou uso de marcas que se sobrepõem à nossa própria identidade, à nossa própria essência, aquilo que de fato nós somos, quase como se com essas máscaras nós quiséssemos esconder um pouco quem nós somos. Então, eu acho que há um pouco de Jacobina, nome do personagem do Machado de Assis, em todos nós. Eu acho que o trabalho de branding tem que ter o cuidado de criar formas de expressão, de criar formas de envolvimento que ajudem as pessoas a se aproximar daquilo que elas querem ser, dos seus ideais de felicidade, mas sem criar um fardamento que impõe uma forma meio militar de compreensão de si mesma, sem o que ela não consegue ser expressa diante da sociedade. Eu acho que o consumidor está sempre exposto ao que a gente chama de armadilhas do desejo. Nós, pessoas, somos fábricas de desejo. E quando a gente usa marcas para complementar aquilo que é importante para nós, no nosso projeto de felicidade, tudo bem. Quando as marcas viram um fardamento, como é o caso do Jacobina, eu acho que aí, pessoal, temos um problema. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Aguardo vocês na próxima semana. Um abraço a todos.